Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Letícia Vaz começou a empreender antes mesmo de terminar a faculdade, e não por impulso, mas por leitura de contexto. Com dinheiro emprestado, um Instagram bem pensado e uma sensibilidade rara para entender comportamento, ela transformou revenda improvisada em uma marca autoral, depois em uma indústria e então em um ecossistema. Ela é fundadora da LV Store, criadora do app de educação Letícia Vaz, sócia da Nuvem Shop, uma das vozes mais respeitadas de e-commerce do Brasil. A Letícia construiu uma carreira, um negócio e uma autoridade de uma forma absolutamente intencional. Nada por ali é por acaso. Tudo é estratégia. Apertem os cintos que a estrada da Letícia já começou. Letícia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Obrigada, tô muito feliz. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, caroneiros. Tô muito feliz de estar aqui. Gente, vou contar pra vocês. Eu sou ouvinte do podcast da Letícia. Ai, que honra, gente. Eu acho muito chique isso. Um dia entrei e fiz uma mega compra na marca dela. Passa 10 minutos, Letícia começa a me seguir no Instagram. Eu falei, quê? Eu falei, não. Eu falei, mulher, acabei de te comprar muito. Comprei todos os meus looks que vocês vão ver de tráfego, são bodies maravilhosos. Estou usando os da Letícia. Amei. Então, assim, e hoje estou vestida de LV. Obviamente. Você também, né? Eu também, óbvio. Sempre. Maravilhoso. Não, eu já sei que você não dá ponto sem nó. Não dou ponto sem nó. Você não vai em lugar nenhum sem estar vestida de LV, né? Não, nenhum, nada. Assim, só produtos que eu realmente não vendo. Mas de resto, tudo é sempre LV. Sempre. Você nasceu em Bragança, quer dizer, você nasceu em São Paulo, cresceu em Bragança, né? E você tinha uma vontade muito clara, que era fazer jornalismo de moda. Quando eu pesquisei a sua história, eu fiquei muito impressionada como tão nova você já tinha tantas decisões. Você chegou a viver a adolescência? Nossa, essa é uma pergunta muito boa, mas não cheguei. Eu acho que eu pulei muitas fases, assim, de adolescência. Tanto, por exemplo, eu nunca fui em jogos universitários, mesmo fazendo faculdade. Nunca fui muito, porque eu tinha muitas certezas, assim, sabe? Eu acho que a minha família sempre... Eu sempre tive a personalidade de ser muito assim, quero isso, eu vou até o final do mundo pra conseguir isso. E sempre tive muito apoio da minha família. Então, minha família era muito aberta. Ah, você quer fazer isso? É isso mesmo que você quer? Então, tá bom. Então, você vai atrás e a gente vai te apoiar no que a gente pode, no que a gente não pode, a gente não vai te apoiar. Mas tá com você. Você é dona da sua vida, sabe? Você sempre quis ganhar dinheiro. Eu sempre quis ter um impacto no mundo. Então, assim, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tinha duas veias que eram muito contrastantes, mas muito, pra mim, comunicava a mesma coisa. Ou eu queria ser jornalismo de moda, pra falar sobre tendência, pra falar sobre como a moda impactava não é uma coisa fútil, como impacta tanto economicamente. Hoje o setor de moda é o segundo setor que mais explora pessoas no mundo. Então, como que isso tem um impacto econômico? Como isso tem um impacto de opinião? Você se vestir, o jeito que você escolhe a roupa, enfim. Eu queria falar sobre isso. E eu queria muito falar sobre política e economia. Então, eu sempre quis ser alguém que fizesse algo pro mundo, que tivesse a capacidade de mudar o mundo. A gente sabe que quando a gente entra no jornalismo, a gente toma um balde de água fria e fala, tá, você pode fazer algumas coisas e você não vai mudar o mundo, vamos com calma. Mas você queria ser uma comunicadora? Comunicadora, sempre. Sempre quis, sempre foi meu sonho. Então você não pensou, por exemplo, em ir fazer para fazer estilo, para desenhar as roupas? Pra mim era sempre comunicação. Então era sempre falar sobre o que estava acontecendo, falar sobre coisas que as pessoas ainda não conseguiam enxergar. Então, assim, tá vindo essa tendência, eu queria falar sobre isso. Tá tendo essa movimentação social. Por que tá tendo essa movimentação social? Então, eu sempre queria me comunicar, o meu foco sempre foi comunicação. Mas você sempre foi precoce? Sempre.
Não, porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, 17 anos, eu acho que o meu maior desejo era arrumar um namorado, Nossa, nem pensava. Você nem pensava Nem nisso? pensava, não era passava tirar na minha carta, cabeça. era ter minha primeira balada, minha primeira bebedeira, nada. Nada, mas eu acho que isso tem muito a ver com personalidade também. É que eu queria muito o jornalismo. E aí, o que me fez começar a empreender foi que o meu pai não conseguia pagar a faculdade. Tá. Então, eu fui pra faculdade. E aí, no meio da faculdade, meu pai saiu do emprego. Ele foi apostar num negócio que não funcionou, não deu certo. E a gente não tinha mais dinheiro. Então, eu tinha duas opções. Ou eu me virava e dava um jeito de pagar as coisas e continuava. Ou eu trancava a faculdade e voltava pra Bragança, ia trabalhando pra conseguir pagar. Porque eu tinha que pagar moradia, eu tinha que pagar comida, eu tinha que pagar a faculdade em si. Então, eu falei, de duas uma, ou vai ou não vai. E aí? E aí, eu falei, vai. Eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa, CLT. Então, eu trabalhava... foi muito difícil no começo pra mim, porque eu trabalhava de final de semana. Eu entrava às 6 da manhã. Sábado, domingo, segunda e terça. Tá. Minha faculdade era à noite. E no meio de tempo, eu comecei a comprar roupa no Brás pra vender. Então, eu vendia na faculdade, vendia pela internet, tipo, no Instagram. Fazia post no Instagram pra vender. Mas Você isso, como modelo? eu como modelo, mas isso 11 anos atrás. Então, todo o acesso à tecnologia que a gente tem hoje é totalmente diferente do que era. Instagram era outra coisa, só era foto, não tinha vídeo. Então, eu tinha esses 3 trabalhos, né? Então, eu entrava CLT como assessora de imprensa às 6 da manhã. Não conseguia voltar pra Bragança, não via meus pais, porque durante a semana eu fazia faculdade, final de semana eu trabalhava. Então, eu ficava muito sozinha em São Paulo. E aí eu comecei a comprar roupa pra revender. Revendi ali na faculdade. Chamava LV? Já chamava, desde sempre chamava LV. Tá. E aí vendia na faculdade e tudo mais. E à noite ia fazer ia estudar. Então não cabia outra coisa. Então não era nenhuma escolha. Na época pra mim foi tipo assim, você tem que fazer dar certo. Faça o que tem que fazer pra fazer dar certo, ponto. Então não cabia outras coisas dentro da minha rotina, assim. E quando você percebeu que não era um bico? Foi no segundo ano de faculdade, foi no final do segundo ano. Foi quando eu comecei a ganhar mais na LV do que se eu, 2 vezes meu salário. Então, eu já era CLT, eu já tinha ganhado aumento, eu já tava, assim, bem... Das minhas amigas, eu era a que mais ganhava em trabalho. E aí, quando eu comecei a empreender, a ter a loja, a vender... começou a ter uma crescente muito rápida. Então, assim, todo mês a gente aumentava 50% de vendas, 50%, 50%, 50%, 60%. E aí eu falava, cara, se continuar nessa projeção, em 6 meses, onde eu vou estar? Então, era um período muito curto para um ganho muito grande. E aí foi quando eu sentei com os meus pais, falei, olha... esses são os dados que eu tenho, eu sempre gosto muito de ser tudo decisões baseadas em dados e racionais, assim. Por mais que pra mim foi muito difícil emocionalmente largar o jornalismo. Eu sentei, coloquei todos esses dados, a projeção de crescimento que a gente tinha. Eu tinha um produto só, que era cropped. Uhum. Quando explodiu, era cropped. Era só esse produto. Então, com um produto, você começou eu crescia 50%, 60%. Uhum. Então, era absurdo. Aí eu falava, cara, se eu aumentar um produto, se eu aumentar uma cor, se eu aumentar uma grade de tamanho, eu vou crescer mais ainda. E isso dividindo o meu tempo entre CLT e faculdade. Falei, se eu tirar isso e ficar só com a LV, eu consigo dobrar o crescimento mensal. Então, não tem o que eu fazer. Aí, o que eu fiz? Sentei com os meus pais e decidi que eu ia trancar a faculdade por 1 ano. Ia voltar pra Bragança, investir todo o meu tempo na LV, tudo que eu tinha na LV. E aí, depois desse 1 ano, eu ia ver o que aconteceu. Ela realmente cresceu, realmente é sustentável, tem lucro, tá legal, a gente consegue continuar? Beleza, desisti do jornalismo. Não deu certo por algum motivo, eu retomo. Eu era muito nova, eu tinha 19... Eu entrei na faculdade com 17. Então, eu tinha 19 anos. Tá. Não, mas vamos lá, peraí. Porque montar uma empresa exige uma certa logística. Exige, sim, por exemplo, envio. Se você voltou para Bragança, você tinha que ter pelo menos um co-packer ali para embalar, para fazer a logística, para fazer a parte de encaixotar, de levar nos correios. Eu fazia tudo. Você fazia tudo? Fazia tudo. Eu fazia... Por isso que eu sempre falo que hoje as pessoas, elas
têm muito medo. Elas falam, será que eu tô investindo todo o meu tempo nisso? Só que durante um tempo da sua vida, você tem que dar os 100%, sabe? Eu tinha muita noção clara que aquele era o momento da minha vida de dar 100%. Porque eu era nova, eu tinha muita disposição e muita energia, eu tinha muita possibilidade de fazer N coisas, porque eu tinha sangue no olho pra fazer tudo. Então eu falei, esse é o momento de eu dar o 100%. Então quando eu voltei pra Bragança, meu pai desmontou a sala de TV dele e montou um ateliê pra mim. Então eu tinha porque além disso eu fabricava. Tá. Então eu tinha uma mesa de corte, que eu cortava todas as peças, então eu tinha a mesa de corte, tinha os tecidos e tinha os pedidos. Então eu cortava tudo. E aí a minha mãe tinha uma loja de bebê, de enxoval de bebê, lençol, kit de berço, essas coisas. E eu ia lá, levava, aí tinha uma costureira, costurava os meus croppeds, aí eu limpava, revisava, embalava, levava no correio. Só que eu também atendia, fazia as fotos, fazia o conteúdo do Instagram. Então meio que assim, tudo no começo fui eu. E aí depois eu fui tirando, quando a empresa ela começou a crescer, eu fui tirando primeiro trabalhos que eram extremamente manuais. Então coisas que eu não precisava estar fazendo, que tinha outra pessoa que ia fazer melhor do que eu e eram extremamente manual, não era estratégico. Então eu contratei uma cortadeira, aí a gente alugou uma salinha pequena, aí eu contratei uma cortadeira, aí eu contratei uma pessoa para atendimento, porque o meu maior defeito era que eu não conseguia atender. Como eu não tinha tempo para atender, eu respondia sim ou não. A pessoa falava, tem isso? Eu não. Mas vai chegar? Sim. Então, assim, a gente tinha muita reclamação de atendimento, de demora no atendimento, de atendimento ruim, e era eu. Então, eu comecei a pensar, eu preciso ir eliminando os erros e fazendo coisas manuais. Então, eu tirei cortadeira, depois eu fui pra atendimento, depois eu fui pra embalagem. Então, eu fui pegando, assim, pessoas que iam fazendo coisas que o valor agregado não era tão alto e que ia conseguir aliviar o meu tempo pra eu fazer outras coisas, que era, por exemplo, aparecer no Instagram pra vender. Que era uma coisa essencial, que até hoje, inclusive, que você até hoje eu apareço. Nessa época que você foi pra Bragança, que você alugou a salinha, você já tinha um site ou ainda era venda por WhatsApp? Tinha, eu criei o site enquanto eu tava na faculdade ainda. Tá. E era o único site que eu conseguia criar, porque eu não era desenvolvedora e também não tinha dinheiro pra pagar um programador. Se até hoje é caro, imagine há 11 anos atrás. Hoje sócia da Nuvem Shop. Hoje sócia da Nuvem. Quem diria, você fazia o seu próprio site. Eu fazendo meu próprio site. E aí, na época, era a única plataforma que tinha, era uma plataforma que eu conseguia mexer, que chamava Wix. E era com Java. Então, você conseguia... Era como se fosse um joguinho. Você conseguia arrastar os botões e montar o seu site. Só que ele não tinha integração no Brasil com correio, com transportadora. Então, era frete fixo. Você comprava do Acre, era R$20. Você comprava de São Paulo, era R$20. Era o que dava. E eu fui indo. Várias coisas eu errei, perdi muito dinheiro, né? Mas foi a forma que eu encontrei de eu conseguir continuar trabalhando e estudando e as pessoas comprarem. Outro motivo também foi que eu fazia todos os endereços na mão. Então, assim, antes eu não tinha site, a pessoa tinha que me mandar no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, no Messenger, o endereço dela. Eu tinha que fazer a etiqueta e levar no correio. Muitas vezes, apagava um número, ou trocava uma etiqueta, a caixa errada, porque não tinha controle. Então, quando chegava pra pessoa, chegou uma compra que não era dela, era da outra, porque eu tinha trocado os endereços. Então, eu comecei a tentar, eu sempre fui muito racional do tipo, isso daqui não tá dando certo? Alguém já inventou uma solução para isso. Alguém já inventou um software, alguém já inventou um processo. Então, aí eu fui pro site. Então, nessa época, eu já tinha site. Sim, mas é muito difícil quando o empreendedor está começando. Empreendedor é muito seu público-alvo, né? Sim. Hoje ela tem um podcast, a LV Talks, e ela fala muito sobre negócios e empreendedorismo, que nem eu falei na abertura, mas é uma coisa que, assim, a gente vê, às vezes, a resistência de investir. Sim. Investir em plataformas, investir em contratação, e eu falo que é um investimento, não é um gasto. E muitas vezes a pessoa enxerga como um gasto. Eu vou perder esse dinheiro. Mas a estruturação do negócio é essencial para o crescimento dele, né? Sim, eu nunca enxerguei como gasto. Eu sempre enxerguei como valor do tempo. Então, eu sempre faço... Até hoje, para contratar, eu faço essa conta. Eu vejo quanto custa o meu tempo. Quanto custa a minha hora, por exemplo. Minha hora custa X. Tá, essa pessoa que eu vou contratar... O que ela vai tirar da minha hora? Ela vai tirar isso, ela vai tirar isso, ela vai tirar isso, ela vai tirar isso. No final do mês, você vai ver que o salário dela é menor
do que o quanto você está gastando na sua hora fazendo aquele mesmo trabalho. Então, eu sempre fui muito racional também em entender o que eu podia pagar. E indo de acordo com o passinho que dava. Nunca dei um passo maior que a perna, sempre era mais sobrecarregado para mim, porque eu queria ter reserva de emergência na empresa, eu sempre fui muito preocupada. Fluxo de caixa, porque quando a gente começa a vender no cartão, a gente tem que ter noção de fluxo de caixa. Eu tinha que comprar tecido à vista, que é uma menina de 19 anos comprando tecido. Então, eu tinha que comprar tecido à vista, mas eu recebia o valor das peças em 30, 60, 90. Eu tinha que pagar os funcionários. Então, toda vez que eu contratava, eu tenho um combinado que eu tenho que ter pelo menos 3 meses de salário. Sim, mas todo mundo fala isso, gente. 3 meses de caixa. De caixa. De todos os gastos da empresa. E eu acho 3 meses pouco, assim. Hoje, para uma operação maior, eu teria 6 meses. Tá. Mas na época eu não podia, era o que dava os 3 meses. E aí eu fui indo de acordo com o que eu conseguia. Nesse momento, você já tinha uma visão do que poderia se tornar ou você ia mês a mês? Eu ia mês a mês. Porque eu não sabia, eu não entendia qual era o poder do digital há 11 anos atrás. Ninguém sabia. Eu acho que ninguém tinha uma noção clara do ter um e-commerce. Como que é? Porque a gente sempre teve marketplaces. Então, era muito assim, marketplace vende ali, só que a taxa é muito alta, você tem uma margem de lucro baixa, você é engolido por preço. Então, sempre teve essa resistência. E no e-commerce próprio, você não tem tráfego de outro lugar. Se você não ou investir em tráfego, ou criar conteúdo, ou divulgar link, ou contratar influenciador, você não tem como ter tráfego pro seu site. Não é a mesma coisa de eu abrir uma loja física e alguém tá passando na rua e entra. É verdade. Você não tem tráfego. Então, eu pensava, a única forma de eu vender é gerar tráfego pro meu site. A partir do momento que eu não gerar mais esse tráfego, o que vai acontecer? Será que eu vou ter um tráfego recorrente? Será que as pessoas vão lembrar da LV e entrar no site sem eu ter que publicar nada? Então eu tinha muito essa dúvida de até onde eu conseguia ir. E também até onde eu teria capacidade produtiva para crescer. Que isso é uma dor que eu tenho até hoje. Que é como eu decidi eu mesma ser responsável por todo o processo produtivo, então eu tenho a corte, costura, modelagem, revisão, tudo dentro da LV, eu não consigo, por exemplo, abrir 10 franquias de loja física da LV ao mesmo tempo, porque eu teria que ter 3 fábricas da que eu tenho. Então eu teria que aumentar a capacidade produtiva. Então eu também não sabia muito bem para onde vai. Será que eu quero ter uma coisa tão grande? Será que é funcional, quando a gente fala sobre moda, ter uma operação tão grande para uma marca única? Então eu ia vivendo assim o que dava. Mês a mês eu ia vendo, agora a gente vai para isso, agora a gente vai para aquilo. E eu sempre estudei muito, tanto sobre tendências de moda, mas principalmente tendência de comportamento. Então a gente sempre era aquela marca que estava um passinho à frente do que ia acontecer. Então, na pandemia a gente estava um passinho à frente. E em qualquer outro Copa do Mundo a gente estava um passinho à frente. Carnaval, a gente foi uma das primeiras marcas independentes a criar coleção de carnaval. Antigamente as pessoas não faziam coleções para carnaval. Quem fazia coleção para carnaval eram grandes magazines. Uma marca independente não tinha dinheiro para fazer uma coleção para um feriado. Então eu falei, não, meu público é esse, meu público vai para festa, eu vou fazer, nem que seja investindo pouco. Então eu sempre fui muito preocupada em entender o que o meu cliente queria primeiro e criar estruturas para vender para ele. Então acabou facilitando. Sim, você acredita muito que é muito melhor você fidelizar o cliente para recompra. Sim. Do que aquisição de novos clientes. Com certeza. Então, dentro da LV, inclusive, você tem um plano de fidelidade, onde quanto mais a pessoa compra de você, ela pode até chegar num ponto de desenhar a própria roupa. Exatamente. Então, ela pode chegar e ter uma consultoria com um stylist. Isso. Ela pode desenhar a própria roupa, pode, enfim, ganhar descontos. Você vai fidelizando e vai somando pontos dentro do clube de fidelidade. Isso é uma maneira que você encontrou de transformar os seus clientes em uma comunidade. Sim. E hoje, comunidade é o que as marcas mais querem. Que dicas você daria para as pessoas que estão começando? Já começa a comunidade ou ainda não? Eu acho que tem Hoje, se eu fosse começar do zero e quisesse criar uma comunidade, eu começaria primeiro pela comunidade, depois pelo produto. Tá. O que eu acredito é que antigamente a gente tinha uma lógica muito grande de cima para baixo. As marcas desenvolviam os produtos e elas arranjavam formas de fazer o público querer aquele produto. Porque era outro mundo. Então a gente tinha a Globo como emissora principal, todo mundo ali no Fantástico ia assistir o Fantástico. Então o que passava ali
era muito fácil da gente ser impactado por aquilo, porque a gente tinha um canal único de comunicação. Agora, como a gente tem muitos canais de comunicação ao mesmo tempo e muitas vozes ao mesmo tempo, não dá mais pra marca querer ditar o que vai ser usado. Às vezes, na maioria das vezes agora, a tendência nasce de baixo. Então, tem uma movimentação social que as pessoas querem aquele produto. Vou dar um exemplo tonto, mas eu acho que vai entender. Na pandemia, teve o tie-dye. Que as pessoas estavam em casa e que começaram a querer estilizar camisetas e manchar as camisetas para fazer o tie-dye. Isso não foi algo que nasceu de cima para baixo. Não foi uma marca que criou o tie-dye e embutiu. Foram as pessoas que criaram um comportamento e subiram essa tendência para as marcas. E aí as marcas começaram a criar coleções de tie-dye para quem não queria estilizar, mas queria estar na mesma moda. Eu comprei. Você comprou? Nossa, que erro, comprei. Gente, eu tenho isso até hoje. É cafonérrimo agora, né? Nossa, muito. Mas tá tudo certo. Na época eu amava, eu achava lindo. Eu também. Mas tá tudo certo. E aí, então, eu acho que existe essa movimentação. E aí, qual que é o grande diferencial pra mim hoje? É a capacidade que a gente tem de ter a nossa mensagem ouvida. Então, hoje, a partir do TikTok, né, principalmente, que eu acho que eu começaria a criar comunidade pelo TikTok, não é mais sobre quem você é sobre o tipo de conteúdo que você cria. Então, se o seu conteúdo for relevante para um público, não importa se você é famosa, se você não é, se tem uma marca, se você não tem, as pessoas vão te acompanhar pelo conteúdo que você cria. E isso para mim é uma comunidade. Uma comunidade, o que ela é? Tem um livro que eu gosto muito de comunidade que chama Tribos, do Seth Godin. Eu acho maravilhoso. Então, nesse livro ele fala basicamente que o que é uma comunidade? São pessoas que estão juntas no mesmo grupo, que elas têm um líder, então elas têm uma imagem de uma pessoa ali na frente que representa, entre muitas aspas, o que elas acreditam, e elas estão ligadas por um lugar que elas conseguem conversar entre si, então elas conseguem falar com o líder e elas conseguem conversar entre si, elas conseguem trazer pessoas de fora da comunidade para adentrar essa comunidade, e elas normalmente gostam das mesmas coisas e não gostam das mesmas coisas. Então elas têm inimigos em comum e amigos em comum. E esses amigos e inimigos podem ser um estilo de roupa, pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia para ser defendida, pode ser uma pessoa, enfim, pode ser qualquer coisa. Então isso é uma comunidade. Só que o que acontece? As marcas, elas querem que as pessoas se juntem por um produto. Elas não vão se juntar por um produto, elas vão se juntar por uma ideia. Então, quando minha grande ideia para hoje, se eu fosse criar, era realmente criar uma comunidade de um assunto. Então, por exemplo, eu sei que meu desejo é ter uma marca de skincare. Então, eu não vou começar uma marca falando sobre o meu produto ou lançando o meu produto. Eu vou começar um perfil nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, e eu vou começar a falar sobre pele, sobre skincare, sobre desafios de quem tem pele oleosa, sobre avaliando produtos do mercado, porque além de eu começar a criar uma comunidade em volta da ideia e não do produto, eu começo a identificar objeção do mercado. Então a galera vai começar a falar, já testei esse produto, é ruim por isso, isso, isso. Esse eu amei por isso, isso, isso. Você começa a entender quais são as categorias que mais vão vender. As pessoas querem muito que eu fale sobre tônico, mas ninguém quer saber sobre máscara. Não sei. Então isso já vai te dando muito aporte para depois você transformar esse perfil em uma empresa. Então, acho que esse seria o caminho ideal, assim, hoje para construir uma comunidade do zero. Fidelização é uma construção. É uma construção. E é uma construção que você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto, você tem que estar ali, lendo os comentários, nutrindo. Hoje existem empresas, para vocês saberem, que fazem gestão de comunidades. A gente tem uma CM na Letícia Vaz, que é Community Manager, em que o único trabalho dela, é meio surreal, né, pensar nisso, mas o único trabalho dela é ler comentários de DMs. Então ela lê, responde e cria relatórios. E aí a gente consegue entregar esses relatórios para os meus clientes de publicidade. Então, meus clientes de publicidade sabem o que estão falando sobre eles no meu perfil. Então, se estão elogiando, se estão com problema, se querem atendimento, enfim. E ela traz pra gente o que as pessoas mais engajaram, o que elas estão com dúvida, qual é o assunto em alta. Então, eu tiro muita ideia também pro meu podcast. Porque às vezes eu vejo que tem muito comentário sobre determinado assunto. Aí eu vou lá e faço. E aí, quando você faz isso, é muito legal, porque o cliente
acha que ele tá sendo ouvido. Porque ele fala assim, cara, eu comentei lá e agora ela fez um podcast sobre isso. Então ela realmente tá me escutando. E a gente realmente tá. O que diferencia o cliente do fã? Como virar fã? Nossa, tem um livro muito bom também. Eu sou a louca dos livros. Indica. É o Super Fãs. Eu tô com a capa dele na minha frente. É uma capa bege com escrito em preto. Tem uns círculos, assim. Super Fãs. Eu não lembro o autor. Tá. Mas ele é muito legal. Porque ele conta exatamente o que você precisa fazer pra transformar uma... Não é uma comunidade ainda, porque tem as pessoas que não te conhecem, as pessoas que te conhecem, mas não se importam com você, tem as pessoas que te conhecem, engajam com você, aí tem a comunidade, aí depois tem os fãs e depois tem os super fãs. Tá. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? A gente tem muita gente embaixo e pouca gente em cima. E aí ele vai explicando durante esse livro quais são as estratégias possíveis para você transformar pessoas e ir subindo a escadinha. Você não consegue transformar alguém que não te conhece em um super fã. Claro. Mas você consegue ir subindo essas etapas pra fazer a pessoa sempre estar subindo na sua pirâmide. E aí algumas coisas que ele fala, por exemplo. Primeiro ele fala da importância, que isso foi uma coisa que virou uma chave na minha cabeça. A importância de você ter pontos de contato além do seu produto ou serviço. Então antes eu achava que eu só tinha que falar de negócios. Porque o meu produto e serviço em Letícia Vaz é negócios. Então é empreendedorismo, dicas e tal. E aí, durante muito tempo eu falei, cara, eu não quero ficar falando da minha vida. Ninguém tá interessado na minha vida. E eu achei relevante falar da minha vida pessoal. E quando eu li esse livro, ele traz... Por que você gosta de algumas pessoas e não gosta de algumas outras pessoas sem ter uma explicação prática? Porque tem pontos de contato que eu sei sobre a sua vida que vão me fazer... ter uma afinidade com você inconsciente. Então, por exemplo, você me falou que você morou muito tempo em Nova York. Se eu sou uma pessoa que ama Nova York, eu já tenho uma abertura maior com você. Sim. Então, se você fala pra mim que você todo dia vai correr de manhã e eu gosto de correr, eu tenho uma abertura maior com você. Então, quanto mais aberturas eu tenho com você, mais suscetível você vai ficar de comprar o meu produto ou serviço, entendeu? Entendi. Então, isso é uma das coisas que eu sempre fui contra e esse livro acabou virando uma chave pra mim de que não é mostrar toda a sua vida de uma forma... assim, sem intenção e sem estratégia. Mas é trazer pontos de contato em que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, mas eu me identifico com ela. Porque falar sobre negócios, hoje tem várias pessoas na internet falando sobre negócios, sobre redes sociais. Por que as pessoas vão gostar de mim, além do meu conteúdo? Porque o conteúdo... é por afinidade. É por afinidade. Como você constrói essa afinidade? Dividindo um pouco mais de coisas que são só suas, que não podem ser compradas por ninguém. Então, eu decidi, por exemplo, falar mais de atividade física, porque isso também foi um estudo que a gente fez, que a gente viu que a maior parte dos meus seguidores, principalmente mulheres empreendedoras, tinham uma vontade muito grande de ter uma constância em atividade física, mas uma dificuldade de fazer isso. E elas alinhavam a atividade física à disciplina e constância no macro, não só na atividade, mas na empresa também. Na empresa. O macro disso. Aí eu falei, tá, eu amo fazer e eu nunca divido. Por que não começar a dividir? Quando eu comecei a dividir minha atividade física, hoje se você abrir os marcados dos meus stories, é tipo assim, todo mundo na academia, com a frase que eu uso quando eu vou na academia, ou ouvindo meu podcast na academia. Então, isso criou um vínculo muito grande de pessoas que vão na academia e falam, ah, Letícia também vai. E não tem certo ou errado. Talvez vai ter gente que vai criar um vínculo muito grande com quem odeia academia. E tá tudo certo. É só você entender aonde você consegue criar pontos de contato. E aí, nesse livro também, ele fala, tipo, várias estratégias, mas algumas estratégias principais, além dessa, é do contato 1 a 1. Então... os superfãs, eles só vão ser superfãs quando eles identificarem que tem um contato seu diretamente com eles. Que eles não são a massa. Porque eles não estão na base da pirâmide, eles estão lá em cima. Então, eles precisam ter um atendimento, uma conversa muito mais direcionada e com muito mais cuidado. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente fez agora. Na segunda eu vou gravar o podcast do Caio Carneiro. Eu vi. E aí a gente tem 10 vagas lá. E aí eu falei, vamos criar um desafio. Porque a pessoa que tá disposta
a criar um conteúdo na rede dela falando de mim, ela não só conhece todos os meus conteúdos, conhece as minhas estratégias, mas ela também quer me divulgar pra mais gente. Então quer dizer que ela gosta muito de mim. Pode ser que ela tá ali em comunidade, ou em fãs, ou até super fãs. Então a gente fez esse desafio e a gente vai premiar essas 10 pessoas pra irem comigo no podcast. Então, são essas estratégias mais individualizadas que vão subindo o pico da pirâmide. Mas tem várias coisas e esse livro é muito bom. Não, eu vou colocar o link no descritivo do podcast. No seu primeiro vídeo do YouTube. Vamos lá. Peguei aqui e anotei. Tô pegando minhas anotações. Ai, que vergonha. Você deu 5 dicas pra quem tá começando. Vamos ver se essas dicas ainda são verdade? Encontre o seu diferencial, aquilo que você se destaca e o seu produto. Acho que é verdade ainda, eu acho que todo mundo precisa ter um diferencial. Vamos lá. Conheça o seu cliente, o que ele quer e como ele se comporta. Também concordo muito. Pense e invista muito em marketing, especialmente redes sociais, marketing digital e influência. Hoje, vamos considerar que é 11 anos atrás. 11 anos atrás. Então... Não, eu achei todas ótimas, tá? Eu acho que spoiler, eu investiria em marketing, mas eu acho que eu não faria, tipo, marketing digital. É muito abrangente. O que é marketing digital? Na época era o supra-sumo marketing digital. Hoje tem várias ramificações. Então, influência, eu acho que... a gente tem uma queda muito grande agora de grandes influenciadores, né? Quanto maior o número, menor a conversão. Então, eu acho que eu falaria mais sobre comunidades. Então, estar dentro de comunidades e não influência em si. E marketing digital, eu também falaria, por exemplo, de uma estratégia de CRM, de fidelização de cliente, e não marketing abrangente. Mas o macro do sentido eu gostei. Eu também. Tenha uma presença forte em redes sociais. E quanto mais canais você tiver, mais diferentes tipos de público você vai agregar à sua marca. Foque no Instagram, o canal que tem mais importância hoje. Achei legal. Eu achei... Não, você não sabe, eu achei atemporal esse vídeo. Eu achei atemporal também. Porque, se você for pensar, a gente realmente consegue atingir públicos diferentes em redes sociais diferentes. Não público que a gente fala idades diferentes ou perfis diferentes, mas comportamentos diferentes. Quem tá no YouTube gosta de um conteúdo mais longo, gosta de ser mais profundo naquele assunto, gosta de aprender coisas novas. Quem tá no TikTok, normalmente tem estímulo muito rápido, então é uma pessoa que pelo TikTok Shop vai comprar muito rapidamente. Vocês vendem o TikTok Shop? Vendemos. Então vai comprar muito rapidamente. Instagram vai ser uma pessoa que tem mais vínculo com você, com a sua marca, então é mais ou menos a sua comunidade ali, porque ela tá mais focada em você. Então eu acho que adorei. Tenha um e-commerce para atender melhor o público e passar mais credibilidade também. Com certeza, eu virei sócia da Nuvem Shop. Pois é, eu achei maravilhoso. Eu falei, ai, que bonitinha, olha que coerente. Não é? Adorei. Eu também adorei. Eu falei, gente, quando eu vi, eu falei, meu Deus, um bebê. E você viu como eu era? Eu falava assim, oi, gente, tudo bem? 5 dicas. E eu mexi o braço, eu ficava travada, assim. Então, uma das coisas que eu fiquei passada na minha pesquisa é saber que você é tímida. Eu sou tímida. Eu tenho... Sabe essa história da Anitta? Tipo, Anitta e Larissa, que ela tem duas coisas diferentes? Eu viro uma chave, todo mundo da minha equipe fala, Letícia, você vira uma chave que pra mim é um trabalho. Então, assim, todos os lugares que eu chego, que eu estou como Letícia Vaz, eu viro uma chave. Eu sou a pessoa mais aberta do mundo. Eu converso com todo mundo, eu cumprimento todo mundo, eu falo com todo mundo. Eu tô sempre disposta a fazer absolutamente tudo que você me mandar da melhor forma possível. Agora, na minha vida pessoal, eu sou uma morta. Juro por Deus. Então, tipo, eu, Letícia, na minha vida, eu chego em casa, eu não tô nem azul, eu não passo maquiagem. Eu ando o tempo inteiro de roupa largada, então eu odeio ficar arrumada. Você gosta de moletom? Eu amo, tipo, camisetão, shortinhos, fico de chinelo o dia inteiro. Se eu pudesse, eu nunca passaria maquiagem na minha vida. Eu não ficaria no celular. Se eu pudesse mesmo, assim, desligaria o celular, ficaria tomando sol. Eu amo fazer drink. Eu amo carnaval, eu amo bloco de rua com o povo suado, tudo um em cima do outro. Então, assim, eu tenho duas personalidades completamente diferentes. E eu acho que isso foi uma forma também de me proteger por ter começado a trabalhar muito nova com a internet. Então, isso que eu ia te perguntar. Porque você tem muito claro a sua missão, você tem muito claro o seu trabalho. O que é hobby pra você? Hoje é viajar.
Ah, eu vi que você viaja bastante. Eu viajo bastante. Viajar. Eu gosto muito de ficar com os meus amigos. Então, tanto que quando a gente falou de não casar, né? Que a gente decidiu não fazer uma festa de casamento e casar só nós dois. Todo mundo falou assim pra mim, Lê, vocês já estão todo final de semana... Tem festa na minha casa todo final de semana. Então, todo final de semana tem gente na piscina, tem gente fazendo comida, tem outro pulando em algum lugar. Então, eu tenho a família é muito grande, a família do meu marido é muito grande. E tenho muitos amigos. Então, a gente tem 10 anos de diferença. Ele tem 8 anos. Ele tem 36, eu tenho 28. Então, ele tem a turma dele, eu tenho a minha, a gente tem a nossa. Então, é sempre muito lotado de gente. Então, meus hobbies hoje ler. Eu gosto muito de ler, eu leio muito. E eu sempre leio 2 livros. Eu leio romance à noite pra dormir. Uhum. E de manhã eu leio pra trabalho. Então, eu não considero muito hobby, porque é pra trabalho mesmo. Claro. Gosto muito de ficar na piscina, gosto muito de viajar, gosto muito de ficar com os meus amigos. Então, eu tenho essa vida, só que as pessoas normalmente ficam muito chocadas, porque são vidas completamente opostas. Assim, eu não gosto de superproduções, eu não gosto de gente me filmando, tanto que um dos motivos do meu casamento foi, eu não queria gente atrás de mim, eu não queria gente me maquiando, eu não queria gente me filmando, me gravando, eu não queria nada. Então, eu tenho 2 personalidades completamente diferentes. Mas eu acho que isso é bom. Eu acho que essa válvula de escape pra você te mantém com o pé no chão. Sim, eu nunca fui uma pessoa muito deslumbrada. A gente tava falando sobre isso no carro. Porque às vezes esse mundo quando a gente entra no mundo do empreendedorismo e de publicidades e de campanhas e de eventos, é uma coisa muito, né? E aí, se você não tem um outro lado que te volta, e meu marido é essa pessoa. Ele fala, oi? Tipo, às vezes eu chego e falo assim, não, porque você vai fazer isso. Ele, calma, já acabou. Aqui eu sou seu marido, eu não sou seu empregado. Uhum. Então vamos definir como a gente vai fazer isso juntos? Então eu adoro gente também que me leva pra realidade de volta, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente tá o tempo todo resolvendo BO. Aí você chega em casa, você quer gerir como se fosse uma empresa. E na realidade não é, né? Então eu adoro, eu acho incrível. Não, mas legal que ele faz isso. Ele parece ser um super companheiro pra você. Ele é super, super me apoia. O que você adicionaria nessa lista do YouTube? Nossa. Pra quem, assim, hoje quer estruturar o próprio negócio. Porque muitas das mulheres que eu atendo, vou usar a minha aceleradora de exemplo, elas já faturam, assim, acima de 50 mil por mês. Elas já têm um negócio rodando, já sabem fazer uma linha de produção. Mas muitas vezes, por exemplo, elas não têm um BPO, elas pagam as próprias contas ainda, e eu fico indignada. Eu falo, vocês ainda estão lá nos boletos. Às vezes ela pega um dia inteiro para fazer boleto. Eu falo, gente, a sua hora é a hora mais cara da empresa. Exato. Então, muitas vezes não tem um CRM, por incrível que pareça. Eu fico chocada. É uma das primeiras perguntas que eu faço. Eu falo, a gente tem que implementar um CRM no seu negócio. E você falou que você acredita muito nisso, né? Muito. Então, vamos lá. Por exemplo, um CRM. Um CRM, eu acho que é crucial, porque tá cada dia mais caro você adquirir cliente novo. Tá impossível, né? Vamos explicar o que é CRM? CRM é Customer Relation Management. Não a sigla, mas é... Mas é tipo... É basicamente isso. É como você se relaciona com o seu cliente. Então, vamos supor, você comprou na minha marca. Eu sei absolutamente tudo sobre você em um único lugar. Quantas vezes você comprou, quais produtos você comprou, onde você mora, se você compra com tal recorrência. E a gente consegue juntar esses clientes em blocos, que a gente fala de segmentos de clientes. Então, é que é técnico, mas a gente tem uma coisa que chama matriz RFM. Essa matriz, ela vai lidar com 3 frentes. Recência, então quão recente esse cliente comprou. Frequência, quantas vezes ela compra no seu site. E monetário, que é quanto ela gastou. Então eu consigo, a partir desses 3 indicativos, eu coloco esses clientes em caixinhas diferentes. Uhum. E aí, cada caixinha que eu vou colocando, eu faço uma comunicação personalizada. Se você é uma cliente que comprava muito de mim e parou de comprar, eu tenho que ter uma comunicação diferente da cliente que comprou pela primeira vez. Então, ainda, as pessoas estão muito nessa lógica de e-mail marketing. Dispara pra base toda o mesmo e-mail. E aí, não surte efeito, porque você não tá falando com o consumidor. Você tá falando com a massa. E falar com todo mundo é falar com ninguém. Então, essa divisão de segmentação de base faz com que você consiga comunicar de forma personalizada com cada um. Você consegue criar fluxo de automação. Então, a gente tem um fluxo que, inclusive, foi o fluxo que mais deu retorno no nosso CRM. E eles pediram para liberar
para todos os clientes. Então, é um fluxo que chama Oi Sumida. A gente pega o tempo em que a média que o cliente faz uma segunda ou terceira compra. E se ele passou, tipo, 10 dias, 15 dias desse tempo, a gente dispara automaticamente uma mensagem de WhatsApp para ela, com um textinho engraçado, tipo, oi sumida, faz muito tempo que você não vem aqui, a gente tá sentindo sua falta, não sei o quê. Eu acho que você não viu os nossos últimos lançamentos, aí vem com o link de lançamento e vem com um cupom de desconto, porque aí eu reativo ela e levo ela para outra caixinha. E aí eu comunico com ela de outra maneira. E aí dentro de um CRM, enfim, tem vários, tem campanhas, tem fluxo de automação, tem gift back, em que você pode fazer com que o cliente compre de você. E aí você gera um valor ali, um cupom de desconto para a próxima compra. Então faz com que ele tenha o desejo de voltar. Então você gastou R$300 na minha loja, você tem R$30 para gastar na sua próxima compra. Então como você já tem esse R$30, você vai preferir comprar de mim e não comprar do outro. Tem painel do vendedor, enfim, tem várias possibilidades com o CRM. Então a gente falaria CRM, a pessoa ter um financeiro, de repente. Essas são minhas 2 dicas. Eu acho financeiro é muito importante. Um BPO, assim, para você ainda pode ter autonomia do dinheiro na sua conta. Só você autorizar os pagamentos. Mas uma pessoa que estruture, que organize, que veja seu fluxo de caixa, que entenda quantas vendas ainda faltam esse mês, quais ações vocês precisam fazer para ativar, né? O que mais que a gente poderia dar de dica prática? Acho que na época eu falei e-commerce, mas hoje eu falaria TikTok Shop. Tá. Porque na época eram poucas marcas pequenas que tinham e-commerce e eu sinto a mesma coisa hoje. São poucas marcas pequenas que estão entrando no TikTok Shop. E pra mim é um grande divisor de águas nos próximos anos, assim. Acho que quem não tiver no TikTok Shop vai acabar perdendo muito espaço, tanto de marca quanto de faturamento mesmo. E vocês dão comissão, por exemplo, para afiliados dentro do TikTok Shop? Sim, eu acho que pra mim o TikTok Shop ele é muito interessante de trabalhar porque ele vem numa compra baseada em conteúdo. Então, ele é legal porque hoje a gente não faz ads no TikTok. Então, todas as vendas que eu tenho no TikTok são a partir de conteúdos meus e da LV e de conteúdos de afiliados. E quando você tá trabalhando com criação de conteúdo, a gente que trabalha muito tempo com criação de conteúdo, você sabe que existe ali uma parte que você sabe que vai dar bom. Então, eu sei que mais ou menos esse formato de vídeo, com esse estilo de edição, com isso eu acho que vai dar bom. Mas tem aqueles conteúdos que acabam furando a nossa bolha e viralizando e dando muito certo por N motivos. Quando você trabalha com uma massa de afiliados que tá todo dia só produzindo conteúdo para vender, ele tem muito dado. Então eu tenho acesso a todos os dados de vídeos que mais venderam, gatilhos iniciais de vídeos que mais venderam, objeções que a pessoa quebrou no vídeo e que mais vendeu. Então o TikTok Shop pra mim não é só venda, é a munição que a gente tem de conteúdo. Então eu consegui melhorar muito os conteúdos dos meus afiliados. O que eu faço? Faço um grupo no WhatsApp com os meus afiliados e eu vou pegando essas informações e eu vou melhorando os conteúdos deles. E aí eles vão vendendo mais pra mim e é uma roda que gira sem a minha imagem. Porque isso também eu acho que é um ponto muito importante. A gente sempre falou sobre o empresário ele tem que estar à frente, ele tem que ser front face, ele tem que estar divulgando. É ótimo, concordo muito, acelera muito o crescimento. Mas quando você já tá num estágio, eu há 11 anos aparecendo, chega um momento que você fala assim, eu não aguento mais aparecer, eu não aguento mais provar look, eu tenho outros momentos, por exemplo, eu quero engravidar. E aí, a roupa não vai mais servir em mim, as condições vão ser diferentes. Então, criar também formas de venda, canais de venda que rodem sozinhos, sem precisar de um esforço seu, é muito importante. Então, muito importante. Hoje, o único esforço que a gente faz no TikTok Shop é a liberação de amostras para os afiliados. Mas a gente não paga, os afiliados pagam só com comissão, obviamente, se ele vender. Então, não é uma publicidade, eu não te pago para fazer o vídeo. Eu te pago a comissão do que você vender. Então, a gente tem uma quantidade absurda de criativo, porque eles querem fazer vídeo, eles fazem vídeo o dia inteiro. Então, a gente tem criativo. Eu tenho análise de dados, eu consigo saber quais influenciadores venderam mais, aí eu levo eles pro TikTok, pro Instagram pagando. Eu consigo saber quais foram os vídeos que mais deram certo. Então, pra mim, assim, o TikTok Shop é uma virada de chave muito importante. Perfeito. E o app? E o aplicativo? Letícia Vaz Educação. Eu tenho um aplicativo meu de educação. Eu achei maravilhoso isso. Me conta muito legal. Um pouco mais. Quando eu comecei a criar cursos,
Eu tinha algumas dificuldades, assim, na minha cabeça de empresária. Acho que a primeira dificuldade era, eu não queria direcionar todos os meus clientes para um lugar que não era meu. Então, assim, se eu vendo numa outra plataforma, os dados eu tenho acesso, mas eles não são meus. Eu não consigo enviar notificação de push, por exemplo. Eu não consigo fazer com que as pessoas entrem numa comunidade. Um dos motivos foi a comunidade. Porque o nosso app, quando você entra, você tem os cursos, que aí você pode adquirir eles e assistir. Então, é uma Netflix, exatamente uma Netflix. Você vai assistindo, pode comentar, enfim. E tem uma aba do lado, que é uma aba de comunidade. Nessa aba de comunidade, a gente separa pelos cursos e cada curso tem a sua comunidade. E aí, é exatamente o que eu expliquei de comunidade. Elas conseguem conversar comigo, elas conseguem conversar entre elas e são literalmente posts do Instagram, assim, basicamente. Ela pode fazer foto, ela pode fazer vídeo, ela pode fazer stories, ela pode escrever depoimento. Ela pode fazer o que ela quiser lá dentro. E aí, é muito legal porque o empreendedorismo é algo muito solitário. Assim, a gente vai trabalhando e vai fazendo, e às vezes você fala, será que eu tô no caminho certo? Será que só eu passo por isso? Ninguém mais passa por esse problema, só tá acontecendo comigo? E aí elas vão lá na comunidade e perguntam. Aí um monte de gente vai lá e responde, não, já aconteceu isso, eu fiz isso. Ah, eu encontrei essa saída. Ah, eu tenho esse sistema. Então, é muito legal porque vira algo muito plural. E o preço é muito barato se você for pensar do acesso à comunidade. Hoje, assim, quando a gente lança... É que eu lanço várias aulas. A gente lançou uma aula agora, que é a Masterclass, o Novo Consumidor de 2026. Que a gente vai falar sobre o novo comportamento de consumo e como a gente tem que estruturar o nosso negócio, estruturar as nossas redes sociais, estruturar todas as nossas estratégias de venda para vender para um consumidor que não é o mesmo, que não tá mais comprando do mesmo jeito, que não é tão fácil de convencer, que tem acesso a muitas informações na palma da mão, que nasceu com internet, que agora não pesquisa mais no Google, pesquisa no TikTok. Então, como que a gente consegue vender para esse consumidor de 2026? Aí eu decidi lançar essa Masterclass. Então, a pessoa pode comprar, e ela comprando essa Masterclass, ela já tem acesso a essa comunidade. É meio que gratuito. Então, é uma forma muito legal de você ter todos os seus consumidores, seus clientes, seus fãs perto de você. E eu não consegui achar outra forma de fazer isso se não fosse por um app próprio. Não, maravilhoso, eu acho. Foi muito legal. Assim, muito deu muito legal. trabalho, mas foi muito legal. Não, eu imagino, muito. porque a app é meio perrengue, né? Achar Total uma pessoa perrengue. boa pra fazer. Total. Não, E tem muita atualização, né? Então, todo mês a gente tem que estar tendo atualização. Tanto de software, como de back, quanto de front. Então, eu tenho que deixar mais bonito, porque agora o consumidor quer um botão X. Mas eu também tenho que mudar no back, porque teve uma atualização de tal tecnologia. Então, é complicado, mas é legal. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Tá. Onde você tá? Eu tô em tudo, basicamente. Mas Adoro. No Instagram é Letícia Vaz. No TikTok é Letícia Vaz LV. No YouTube é LV Talks, que é o meu podcast. E também tem no Spotify. Então tem nos dois. A minha marca é @LVstore. E o site da minha marca também é lvstore.com.br. Todos os links eu vou deixar no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Não se preocupe em decorar. Vou divulgar a Letícia no meu Instagram também, mas sigam, comprem essa marca maravilhosa para vocês fazerem parte também do clube de fidelidade, para vocês, quem sabe, um dia desenharem a própria roupa. Eu achei isso bárbaro. Foi muito legal, né? Foi muito legal, uma mega ideia. As minhas, vocês já sabem, @ThaisRock. Mas hoje... Você fala muito, eu gosto muito dos seus conteúdos porque eles são muito didáticos, né? Sim, são. Então, assim, é como eu faria no TikTok, como eu faria no Instagram. Você faz vários comparativos. E eu acho que, assim, o seu podcast, principalmente, é uma aula. Obrigada. Assim, tem que acompanhar com um caderno, anotando tudo. Mas hoje, assim, o que você não faria de jeito nenhum para não perder tempo? Eu não criaria conteúdo só porque tem que postar. Eu preferia guardar esse tempo que eu tô gravando, porque eu vejo que muita gente faz assim, eu tenho que ter um post por dia todos os dias. Aí chega na segunda ele não tem post. Aí ela inventa um post sem pé nem cabeça, sem objetivo nenhum, horroroso, vai lá e posta. Aí o post flopa, obviamente. Aí ela perdeu o tempo, perdeu a energia, sendo que ela poderia decidir não postar aquele dia e se estruturar melhor pra fazer um post melhor no outro dia. Então não faria isso. Não gravaria sem roteiro. Eu acho que as pessoas também, elas acham que do nada elas vão gravar um vídeo maravilhoso da cabeça delas. Então, hoje tem uma estrutura de roteiro, a gente tem uma estrutura, eu também sou meio louca, tá? Aí eu treinei uma IA
com todos os meus conteúdos e todas as palestras que eu dou desde sempre, todos os meus ensinamentos, com o meu livro, com tudo, treinei tudo. E ela desenvolveu uma estrutura de conteúdo, de Reels. Então, eu avalio, a gente sobe os Reels que viralizam, que dão mais certo, que dão mais engajamento, a gente sobe pra ela. A gente tira um script exatamente do que eu falei no segundo 1, o que eu falei no segundo 2, qual a minha posição, qual é o meu tom de voz, qual a roupa, qual a câmera, tudo. E ela vai, aí eu vou, escrevo o roteiro tipo, da minha cabeça, o que eu quero falar, e jogo lá. E aí ela transforma isso num molde de Reels que dá muito certo, que tem muito engajamento. Tá. E aí, a partir desse roteiro, eu gravo. Porque aí a chance de eu ter um aproveitamento melhor é muito maior. Porque se eu vou lá e gravo da minha cabeça, eu não tenho hook, eu não tenho gatilho inicial, eu não tenho CTA, eu não tenho prova social no meio do vídeo, eu não tenho nada, o meu vídeo provavelmente não vai ter o resultado que eu gostaria que ele tivesse. Então é melhor você gastar mais tempo fazendo o roteiro do que gastar gravando, não deu certo, e aí você perdeu o dia, perdeu o vídeo. Então, acho que isso. Por que você não bota essa IA pro mundo? Então, a gente tá nessa questão que eu vou lançar um curso que chama Método 3C. Que são... Você já tá falando desse curso, ó. Faz séculos. Meu Deus, eu tô ali no Método 3C. O que é o Método 3C, mulher? Então, eu tô... Porque tá igual meu livro. Tá igual o seu livro. 2 anos o Método 3C eu escuto todo episódio. Todo episódio. O Método 3C é o método de criação de conteúdo pra converter, conectar e crescer. Então, é basicamente os 3 pilares que você precisa para ter sucesso na internet. Crescer, então sempre ter pessoas novas chegando na sua plataforma para você conseguir atingir mais gente. Conectar para ter essa comunidade, para ter esse engajamento e para vender mais fácil. E converter, vender, independente se você vende serviço, se você vende produto, enfim. Isso é muito, muito importante. E aí a gente quer vender, porque a IA, ela é meu xodó. Porque ela tem tudo que eu aprendi, é tipo o meu cérebro ali. Então a gente só quer disponibilizar para quem comprar o Método 3C, entendeu? A gente só quer dar a possibilidade de comprar para quem estiver dentro desse curso. Porque Entendi. eu quero que sejam pessoas que realmente me acompanham, realmente gostam de mim, realmente estão preocupadas com criar um conteúdo legal. Então eu também disponibilizo para os meus clientes de publicidade, eles amam. Então se você me contrata, por exemplo, sei lá, no Vem Shop. Eu sou influenciadora deles. Eu dou essa IA pra eles e aí eles criam um briefing pra mim através da minha IA. Então é muito legal, porque facilita muito o trabalho deles e o meu também. Então é muito legal, mas vai tá dentro desse curso. Não, maravilhoso. Vou comprar pra ter acesso a IA, hein? Gente, com certeza. Assim, quando a gente tá falando do empreendedorismo, existe a solidão, sim. Existem muitos tabus, principalmente quando você é mulher. Sim. Na questão do dinheiro. De falar sobre dinheiro. Você aborda isso nos seus cursos? Eu faço muito conteúdo sobre a facilidade, que eu sempre tive muita facilidade de falar de dinheiro. Eu também. Porque eu acho que é só mais um tema. Eu não vejo a dificuldade que as pessoas têm de falar, isso custou tanto, isso é caro, isso é barato, eu ganho tanto. Porque eu acho que... Teve uma vez, inclusive, que foi muito legal. Eu fui gravar... Não sei se você conhece a Vicky Gaibar. A gente tava conversando, a gente foi gravar um conteúdo, e aí a gente tava conversando, e aí ela virou pra mim e falou assim, eu falei pra ela, e aí, como que tá? Qual que hoje, eu sempre faço essa mesma pergunta pra todo mundo, qual que é o segmento que você mais fatura? É palestra? É publicidade? Então, pra eu entender mais ou menos a esteira de produto da pessoa, e pra entender, tipo assim, ela tem uma comunicação parecida comigo, ela tá faturando mais em palestra, então, será que eu tô precificando errado? Então a gente começou um papo disso, e ela fez as mesmas perguntas pra mim. E a gente falou muito abertamente sobre quanto custa um Reels meu, quanto custa uma palestra minha, direito de imagem, impulsionamento. E aí, tipo assim, ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu cobro muito pouco em palestra. E eu falei pra ela, eu cobro muito pouco em publicidade. Porque ela tava cobrando muito mais que eu em uma coisa, eu tava cobrando muito mais que ela em outra coisa. E quando a gente teve a possibilidade de conversar, a gente entendeu que a gente deveria reajustar alguns valores que às vezes a gente estava sofrendo ali naquela condição por achar que a gente estava errado. Então a gente foi bater métrica, foi bater tudo. E foi muito legal, foi muito positivo pra mim. Porque eu saí de lá falando, cara, eu posso cobrar mais, eu tenho direito de cobrar mais. Assim, eu acho que não tô viajando, sabe?
Então, eu acho que ser aberto com essas coisas é muito legal. E eu nunca tive dificuldade nenhuma de falar assim, isso é caro, isso é barato, isso não dá, isso dá. Isso daqui já tá fora. Então, eu sempre sou aquela amiga que falo, gente, comprei isso daqui, mas é carérrimo. Nem compre, porque não vale a pena. Ou, nossa, isso daqui, comprei baratinho. Então, e eu sinto nas mulheres uma dificuldade maior. Eu também sinto. De falar. Eu sinto uma questão do merecimento também. E o empreendedor, muitas vezes, ele não sabe como se precificar. Exato. Porque tem uma relação também com a autoestima. Com certeza. Com a confiança. Então, por exemplo, às vezes palestra e publicidade é até mais difícil de precificar do que um produto. O produto é bem mais fácil. Porque o produto é bem mais fácil. Você tem margem, você trabalha com precificação. E às vezes eu sinto isso, que a mulherada precisa de uma permissão maior. Então, fica uma dica para um episódio. Eu quero ouvir você falando sobre isso. Vai ser meu próximo episódio. Pronto, vou gravar. Porque dinheiro ainda é um tabu. Eu sinto, na aceleradora, eu sinto que as mulheres, elas precisam... Eu falo, para mim, vender é um ato de servir. Eu tô ali com o outro, eu tô entregando o melhor que eu tenho pro outro. Se a gente se conectar, ótimo. Se não se conectar, também tudo bem. Mas eu faço muito projeção de futuro na venda. Eu trabalho muito quem ela vai ser depois que ela passar pela minha aceleradora, por exemplo. Então eu trabalho muito esse ponto e eu falo para as mulheres trabalharem muito a transformação. A venda pelo serviço vai muito na transformação, mas pela roupa também. Sim. É autoestima, é confiança, é posicionamento. Exato. Tudo isso você passa. E a mulherada, eu sinto que ela ainda tem um entrave de fazer esse pitch. E você é tímida em todos os momentos, menos na venda. Não sou, não. Porque eu acho que eu sempre entendi que eu precisava vender pra conseguir atingir o que eu queria. Então, a venda nunca foi uma problemática, sempre foi a solução. E agora eu olho pra trás e eu falo assim, eu vou fazer uma publicidade, hoje eu vou escrever um roteiro muito rápido, eu vou fazer uma palestra muito rápido, mas não é sobre hoje, é sobre os 10 anos que eu venho acumulando, estudando e fazendo e acordando, e hoje eu tenho uma noção muito clara do meu tempo. Eu acho que quando eu comecei a precificar o meu tempo, meio que explodiu minha cabeça, porque eu comecei a ver que, assim, não fazia sentido eu estar com algumas marcas ou em alguns lugares. E eu tive... O que mais virou minha chave foi, a partir do momento que eu entendi o preço da minha hora, falar não. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Eu queria aceitar todos os trabalhos do mundo, todos os dias, todas as horas, e eu queria agradar todo mundo o tempo todo. Então a Letícia precisa ser aquela influenciadora que ela tá disposta, aquela empreendedora que ela vai fazer, ela vai comprar, ela vai dar um jeito. Então eu sempre fui essa pessoa pra todo mundo, pra minha família, pros meus amigos, eu sempre tava lá. E aí eu comecei a entender que eu tava me prejudicando, porque eu não conseguia ir pra academia, eu não conseguia fazer um skincare, eu não conseguia ler meus livros, eu não conseguia assistir uma série, porque eu tava o tempo todo falando sim pra coisas que não ia me levar pra lugar nenhum, era pra agradar o outro. Então, quando eu comecei a entender que o meu horário, e eu também coloco limite, eu tenho, tipo assim, eu pego, sei lá, 4 eventos na semana. Vai vir o 5º, ele é incrível, maravilhoso, ou não, ou eu vou trocar com outro. Não vai ser somado. Não tem a menor opção de eu somar. Então, assim, agora que a gente tá numa fase muito puxada, que tem carnaval, baile da Vogue, masterclass, tem palestra, tem um monte de coisa, a gente tá numa semana muito puxada, eu falei, gente, é isso, tá? Acabou, carnaval, um beijo pra todos vocês não vão me ver, vocês não me arranjem trabalho, acabou. Então, assim, eu tenho os meus picos, que também não dá pra gente achar que a gente sempre vai achar o equilíbrio. Às vezes o equilíbrio é você dar um pico e depois descansar. Claro. Mas é ter esse cuidado com você. Eu acho que quando eu comecei a me respeitar mais, entender quanto custava a minha hora, entender o que ia me aproximar do que eu queria. Então, por exemplo, estar aqui com você hoje me aproxima da imagem que eu quero, me aproxima de estar conectado com pessoas que também têm os mesmos interesses que eu, que vai começar a me acompanhar, que vai assistir o podcast. Então, é estratégico estar aqui. Agora, às vezes, eu ia pra lugares que eu falo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não vai agregar em nada na minha vida, não vai agregar em nada pras pessoas que me acompanham. Então, não. E aí, quando eu desprendi desse medo de falar não, a minha vida, assim, começou a aparecer coisas muito mais legais. Muito mais legais. Incrível. O que é sucesso pra você? Paz. Eu acho que sucesso é paz. Porque eu acho que
O dinheiro traz paz. Hoje é muito tranquilo, tipo, é muito gostoso você chegar numa viagem, por exemplo, e você perder o voo e não ficar chorando. Porque eu já, tipo assim, no começo eu perdia voo, eu queria... Não perdia por mim, né? Perdia pela companhia. Eu queria morrer, porque eu falava assim, agora eu vou ter que pagar? Vou ter que pagar o hotel? Vou ter que pagar a comida? Eu não tenho dinheiro? A minha mala despachou, como que eu vou comprar uma calcinha? Entendeu? Então tudo era muito milimetricamente. E isso te desgasta. E quando agora você vai viajar, perder o voo, pega o hotel, pega o negócio. Ai, que legal, vou conhecer um lugar novo. Então ele te traz essa paz de viver, mas eu acho que é principalmente você saber os seus limites pra você ter paz com você. Porque eu acho que às vezes você fica correndo atrás do rabo o tempo todo, querendo provar mais pros outros, coisas que na verdade... Você que tem que provar pra você mesmo, entendeu? Ninguém tá querendo nada com você. É só você entender o que é importante pra você, o que não é. Então eu tenho esse cuidado maior hoje com a minha casa, com a minha família, com o meu marido. De ter o sucesso é ter paz com eles, comigo, com o meu trabalho. Então é achar o equilíbrio, eu acho. Você consegue ficar offline? Consigo. Adoro. Jura? Consigo. Eu consigo de final de semana, eu consigo. De dia de semana, não. Desde a hora que eu acordo, eu pego o celular. Não adianta falar aqui, tipo, eu vou meditar. Não consigo. Acordo, pego o celular, vou dormir, eu tô pensando nas coisas. Mas quando chega final de semana, eu já entreguei tudo que eu tinha que entregar. Então, assim, a social da LV tá com os conteúdos. O Léo, que é meu social de Letícia, tá com os conteúdos. Ninguém tá fazendo nada, tipo, o atendimento da LV tem o coordenador de atendimento, então não vai acontecer nada. Aí, normalmente, eu fico de boa, falo, gente, se tiver alguma urgência, me liga, e só. E esqueço. E vai fazer suas festas na sua casa. Vou fazer minhas festas na minha casa. Nossa, quando eu tenho festa na minha casa, coitado, não me acha, não. Acordo cedinho, vou lá, fico na piscina, tostando no sol, tá ótimo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem um erro, mas tem erro que ensina mais do que um MBA. Tem erro que no fim das contas você fala, quer saber? Que bom que aconteceu. Qual foi um erro na sua trajetória que hoje você agradece por ter acontecido? Eu acho que eu tive dificuldade de gerir coisas emocionais. Então, por exemplo, se eu tenho que te dar um feedback ruim, é muito difícil pra mim. E aí eu comecei a entender que eu estava atrapalhando a pessoa que eu não dava o feedback, a minha empresa e eu mesma, porque eu ficava com aquilo entalado dentro de mim. Então, eu acho que quando eu comecei a errar, porque aí o negócio saía errado, aí eu não dava feedback, aí saía errado de novo, aí eu não dava feedback, aí saía errado de novo. Aí chegou uma hora que ficou insustentável. E aí eu parei e falei assim, cara, eu acho que isso só vai me fazer piorar. A minha empresa não vai crescer, a gente vai ficar cometendo erro, a pessoa não vai evoluir como funcionário, enfim. Então, eu parei. E aí eu tô fazendo, é atual, esse BO é atual. Eu tô fazendo um curso de gestão e liderança pra eu ter a capacidade de dar mais feedbacks para as pessoas que trabalham comigo. Porque eu tenho muito medo das pessoas entenderem mal o meu feedback e arranjar atrito. Eu sou uma pessoa muito da paz. Eu odeio briga, odeio atrito, odeio qualquer tipo de coisa. Então, só que eu vi que isso tava me consumindo e tava sendo muito prejudicial para minha empresa. E aí hoje eu entendi que é uma dor que eu preciso lidar, eu preciso aprender e preciso mudar. Senão eu não vou conseguir ir pro próximo nível de ter 6 empresas e gerir 6 times diferentes. Se eu não puder dar feedback, eu vou ser que tipo de gestora? Sim. Então, esse é o meu BO da vez. É o meu erro do momento, é o meu pneu furado. Agora essa vai ser difícil. Sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk. Putz, tá. Um livro. Você já falou do Tribos, você já falou do Superfãs. Superfãs. Ai, gente, eu acho que qualquer um do Seth Godin. Tá. Tem tudo esse marketing, vaca roxa, tem vários. Eu acho que eu levaria qualquer um do Seth Godin ou o Marketing 6.0 do Philip Kotler. Tá. Eu gosto muito, que é uma bíblia. Filme. Ai, pode ser fútil? Pode. Gossip Girl. Pode, maravilhoso. Adoro. Você liga, o seu cérebro faz assim, ó. Maravilhoso. Você não precisa pensar em nada. Ou Sex and the City, eu gosto muito. Boa. Porque aí você, sabe, desconecta. E um documentário... Ou um TED Talk. Teve um documentário que eu assisti que era de longevidade. Tá. Que foi bem impactante pra mim. E eu gosto bastante de documentário... É que eu sou meio doida. Eu sou apaixonada por boxe. Luta. Então eu assisti um documentário de luta, que eu também gosto muito. E eu acho que a luta pra mim é uma coisa que você tem que ter muita coragem.
Não só pra se preparar, mas pra entrar num ringue e saber que você vai apanhar. E saber que pode acontecer várias coisas naquele ringue. Então, qualquer documentário de luta eu gosto muito, porque eu adoro acompanhar a preparação da pessoa e a pessoa entrando lutar, e o que ela pensa, e o que ela sente. Eu gosto muito. Então, qualquer documentário de luta. Maravilhoso. Totalmente aleatório, né? Sex and the City, documentário de luta. Amei, mas mostra quem você é. Amei. A gente chega ao fim da nossa carona. Ai, eu amei, gente. Você Espero que vocês gostou? tenham gostado. Eu amei. acho que a gente abordou temas muito importantes. Sim, também acho. Eu também acho. Eu acho que assim, o pessoal vai sair daqui com mais insights para aplicar o negócio deles e é isso o meu objetivo. Sim, o meu também. Obrigada. Obrigada, Thaís. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Aê.